Lancelotti, já estamos carimbados e participando de várias atividades na luta pelos direitos humanos. Também agradeço a Ana Luísa, que também ela já saiu, fez uma apresentação maravilhosa. Ela está aí, Ana Luísa, parabéns, Ana Luísa. Ao Luiz Carlos Malheiros, meu companheiro, que também já participou de várias atividades em defesa dos direitos humanos, a Sueli, ao Écio, a Solange, que é presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, ao Olivaldo Nato e tantos amigos que aqui vejo, o Renatinho, do Movimento População de Rua, o pessoal do SEDECA, o Jorge, meu colega de faculdade lá no Rio Grande do Sul, tanta gente batalhadora, militante dos direitos humanos. Eu queria dizer para vocês que é uma satisfação imensa participar dessa atividade tão importante, dessa audiência tão importante da iniciativa da vereadora Juliana Cardoso, parceira de lutas para a garantia dos direitos humanos da cidade de São Paulo. Nós precisamos superar alguns debates truncados e repetitivos, que não nos deixam olhar adiante e efetivamente avançarmos na garantia de direitos humanos. Evidente que não digo que não devemos debater, pois o diálogo franco, o debate aberto é sempre o melhor caminho para todos nós. O tema da redução da maioridade penal, ele ressurge com força, geralmente quando alguma grande tragédia, alguma violação grave de direitos humanos contra a vida ocorreu. E nós não podemos deixar de argumentar, não podemos deixar de debater. Mas também não podemos deixar de construir a nossa agenda para além dessa questão que, na verdade, não passa, no meu entendimento, de um falso dilema. Quem propõe a redução da maioridade penal, em primeiro lugar, podemos dizer, alguns querem aproveitar a comoção, a revolta, para tirar algum proveito político dessa situação. Mas o mais grave é que, ao trazer esse debate, eles estão tentando produzir e jogar para o adolescente a responsabilidade pela incompetência do Estado de não ter cumprido a lei e de não ter implementado as políticas públicas para as crianças e adolescentes em conflitos com a lei. Precisamos assumir as nossas responsabilidades e cumprir o que assumimos. Nós, no poder público, temos que buscar as soluções com garantia de direitos e não responsabilizar os adolescentes por nossas omissões históricas. Como já tive a oportunidade de dizer em outras situações, o sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes precisa ser implementado. Nós podemos evoluir muito, é verdade, mas conhecemos o caminho das pedras. Sabemos da nossa obrigação de garantir vida digna às crianças e adolescentes com prioridade absoluta, com acesso à saúde, com acesso à educação, com acesso à convivência familiar saudável. E é isso que vai fazer com que a juventude possa construir seus próprios caminhos, tenha oportunidade longe do ambiente de violência. Além das políticas públicas que nós conhecemos, entendo que também já temos leis suficientes para lidar com a questão da violência entre os adolescentes. O desafio, na verdade, não é mais lei, o desafio, na verdade, trata-se de aplicação, trata-se de aplicá-las adequadamente. Dito tudo isso, parece até incoerente argumentar por que não devemos reduzir a maioridade penal. Mas é sempre importante trazer à luz os argumentos desse debate, pois a redução da maioridade não nos levará a nada.
Não diminuiremos a violência e nem criaremos as oportunidades de vida para os adolescentes que cometem atos infracionais. Tampouco podemos dizer que a redução da maioridade penal, que possibilitará a punição do adolescente, também podemos dizer que é a redução da maioridade penal que possibilitará a punição do adolescente. Ele já é punido e, nos termos do ECA, pode até ser internado. Em alguns casos, sua pena é até mais dura do que a de um adulto, se nós considerarmos os benefícios de progressão do Código Penal. Também não podemos desconsiderar os aspectos práticos de uma eventual redução da idade penal. As cadeias estão absolutamente saturadas, não cumprem função nenhuma e, infelizmente, carimbam aquelas pessoas para a sua vida futura. A experiência aproximada do crime da prisão, somada ao estigma do egresso, dificultam para sempre a reinserção social. Além disso, nesses estabelecimentos penais, a taxa de residência do preso chega a mais de 70%. E nos estabelecimentos para adolescentes, ainda que distante do modelo adequado, elas giram em torno de 16%. Eu quero dizer que, se mandarmos os adolescentes para as cadeias, estaremos apenas reforçando uma situação de exclusão, retirando dessas pessoas a oportunidade de rever as suas escolhas e construir suas vidas por outras estradas. Ou seja, mandar todo mundo para a cadeia é apenas higiene social e bastante rasa no meu entendimento. Não podemos nos esquecer que a grande maioria dos atos infracionais cometidos por adolescentes são os furtos sem violência. Não podemos, portanto, generalizar o problema da violência e responsabilizar o adolescente. Isso não nos isenta de buscar soluções, de buscar alternativas, de garantir direitos, de implementar leis e políticas públicas. É necessário responsabilizar de forma mais veemente o adulto que se aproveita do adolescente para cometer crime. Nós temos que investir em iniciativas que já mostraram resultados importantes, como nós conhecemos muito bem o trabalho do NAI, que fortalece o vínculo familiar no momento de cumprimento da pena. Portanto, meus amigos, a pauta dos direitos humanos sempre sofre ameaças com retrocessos que não podem ser admitidos em hipótese alguma. Não podemos nos perder e vamos sempre perseguir o ideal do mundo que queremos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Um mundo de garantia de direitos, um mundo em que todos têm acesso à saúde, acesso à educação, acesso à vida digna, perto da sua família, e não um mundo que gira em torno da prisão e da marginalização. Todos nós aqui estamos comprometidos com isso. E nós precisamos fazer ecoar esse grito de dizer não à maioridade penal, mas muito mais do que isso, de cobrar a responsabilidade do poder público para que, de fato, ele cumpra as suas obrigações e as suas responsabilidades, e não jogar no colo do adolescente a responsabilidade pela irresponsabilidade e pela omissão do Estado. Então, parabéns para aqueles que articularam esse ato, que deve se reproduzir no momento de vigor da democracia que nós estamos vivendo no Brasil. A democracia precisa ser fortalecida com a participação de todos, participação da sociedade civil, levantando bandeiras dignas contra violações de direitos. E essa é mais uma violação de direitos humanos, se ela for à frente a redução da maioridade penal. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado. Muito obrigado, secretário Rogério Sotile. É muito importante, é fundamental a fala da